O chá semana que vem. Tá, hoje é o último dia para se inscrever. Tá ótimo. Então, as irmãs, por favor, agora não venham sozinhas, tragam uma visita, irmãos, tragam uma pessoa para participar. A preletora é Luciana Sborov, desconhecida, mas vocês vão conhecê-la quando ela chegar aqui. Então vamos separar então em classes, irmãos, jovens, adolescentes, e os adultos vão ficar aqui. À noite nós temos o reverendo Elton, presidente do presbitério, trazendo a mensagem do mês de aniversário da igreja. A gente continua. O coral não tem ensaio? Tem ensaio coral após a escola dominical. Crianças e adultos. Rebeca, João, estou vendo a turminha ali. Deus abençoe. Saulo, Deus abençoe. Vocês dois estavam sumidos, hein, cara? Vocês dois estavam sumidos. Otávio, hein? Eita, que chique. Muito bom. Nós estamos, irmãos, começando uma série de estudos Deus fala, e quando Deus fala, Ele expressa a sua vontade. Então a proposta é discernindo a vontade de Deus. E o primeiro estudo desse módulo Deus nos convida a uma busca. Deus nos chama para buscá-lo mais profundamente. E o texto que nós estamos estudando, que deu e vai dar a nós base para caminharmos, é o texto de Gênesis capítulo 13. Fizemos a leitura no domingo passado, Deus prometendo a Abrão a terra de Canaã. Deus dizendo para Abrão, para ele levantar os olhos, e do ponto em que ele estivesse, para ele olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda aquela terra que ele estava vendo iria pertencer à sua descendência para sempre. E que para povoar aquela região, Deus iria dar a Abrão uma grande descendência. Se alguém pudesse contar o pó da terra, iria contar quantos descendentes Abraão teria. E Deus diz, dê uma volta, percorre essa terra. Verso 17. Seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar essa terra. Então Abraão começou a sua jornada. Então esse é o nosso texto de chamada, que nós ainda não chegamos até ele, porque eu quero dar um pano de fundo para se chegar a esse ponto. E nós trabalhamos que essa jornada com Deus não é uma jornada para qualquer um.
Essa jornada com Deus é uma jornada para aqueles que são chamados segundo o seu propósito em Cristo Jesus. E quando começa isso? Isso começa quando nós recebemos o dom perfeito de Cristo Jesus. O start dessa caminhada começa com Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não tem, irmãos, como trilhar esse caminho de Deus, buscar esse melhor de Deus para as nossas vidas, se não começarmos pela conversão. Não tem, irmãos, como usufruir do melhor de Deus, aqui e agora e na eternidade, sem isto, sem a conversão. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma bênção extraordinária de Deus para as nossas vidas. Porque quando isso acontece, quando essa dádiva de Deus inunda as nossas vidas, nós temos tudo o que nós precisamos para aqui agora e para a eternidade. Quando Jesus entra nas nossas vidas, nós temos tudo o que nós precisamos para o aqui e agora e para a eternidade. E melhor, ele gera em nós a possibilidade de um relacionamento com o Criador do universo. Nós, ao aceitarmos, ao termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é aberta essa avenida relacional, que nós podemos nos relacionar com o Criador do universo. Aí nós temos algo fantástico, porque nós podemos falar, ouvir e caminhar com o Criador do universo. Mesmo que Deus nunca estenda um convite para nos unirmos a Ele, em algo específico do seu projeto, nós estamos completos nele. Nós devemos ser e estar absolutamente satisfeito com nada mais, e especialmente com nada menos do que Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque criou-se uma cultura de que a realidade de Deus ela acontece na vida daqueles que têm uma vocação especial. Mas todo o corpo de Cristo tem uma vocação especial. Em Cristo nós já temos realidades fantásticas para não só usufruirmos, como para repassarmos para outras pessoas. E esta caminhada é uma caminhada relacional. Nós relacionamos com Deus por meio de Jesus Cristo. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento, nós precisamos necessariamente irmos para um nível superior. Não tem como. Hoje de manhã eu estava vendo, não sei quantos irmãos viram, eu gosto daquele programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Apesar de tudo estar acontecendo no nosso país, ainda tem empreendedores, pessoas que conseguem tirar da cartola alguma coisa que nunca alguém tirou e acontecer. Eu gosto disso. E uma pernambucana lá que está fazendo aqueles doces franceses com um toque brasileiro, bonito, tem uma coloração bonita, ela diz assim que quando ela veio lá da França, ela começou a fazer em casa. Então a comida, as encomendas começaram a gigantar de tal maneira que ela não tinha outro caminho a não ser crescer.
as exigências da demanda do que ela produzia, fez com que ela não tinha outro caminho, a não ser crescer ou morrer. Então, quando nós temos esse relacionamento com Deus, irmãos, não temos outro caminho a não ser irmos para um nível superior. Irmos para um nível superior. E eu disse que o casamento, o conhecimento dos cônjuges, não acaba na cerimônia ali no altar. É uma jornada. É uma jornada. Igualmente a minha, a sua caminhada com Deus. Não termina quando eu tenho uma realidade com Cristo como meu Senhor e Salvador. Todo relacionamento verdadeiramente significativo é uma jornada de descoberta para níveis de intimidade cada vez mais profunda. E dentro de cada nível estão novas surpresas que trazem maior satisfação e maior propósito para esta jornada. Então, quanto mais eu tenho de Deus, mais de Deus eu quero. Não é porque eu quero, mas é porque esse relacionamento exige isto. Eu não contento. Não é que eu não contento porque eu tenho algo de... Não, é porque o que Deus está fazendo motiva-me a buscar cada vez mais a realidade dele. Então eu preciso estar em plena buscar a Deus. E aí eu preciso de entender isso, que é o gancho que eu peguei na mensagem do pastor Roberto. Não é sobre o que é melhor para mim mesmo. E aqui parece uma contradição. Não é sobre o que é melhor para mim mesmo, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, para engrandecer o seu nome, no meu momento histórico, na minha representação única na história da humanidade. O ponto é esse. O ponto, irmãos, é que eu e vocês somos únicos. Ninguém vai repetir ou vai promover na vida aquilo que eu posso fazer, porque eu sou um ser único. Eu sou um ser único. E Deus tem expressões a serem manifestadas através da minha vida. E Ele não tem como ser representado com essas expressões igualmente as que eu poderia fazer na vida, irmãos. Não é propriamente o que é meu, é o que é do Senhor. Claro que isso vai sendo trabalhado. O que eu tenho que buscar a Deus, priorizar o melhor dele, para que a glória dele seja manifestada através da manifestação do melhor dele na minha vida. Jesus Cristo disse isso. Quando fizermos isto, o resultado natural de fazermos isto conduzirá-nos a lugares de abundância. Claro que a primeira motivação minha não é o que eu vou usufruir disto. É o que o reino, é o que Deus vai ser glorificado,
E às vezes, irmãos, é aqui o ponto em que nós perdemos, o ponto que nós nos perdemos. Porque essa glória de Deus, essa glória manifestada de Deus, através da minha e da sua história, é algo que tem a ver com Deus e não comigo, com o holofote em cima de mim, as minhas coisas, as minhas realizações. Mas eu priorizando o que Deus quer para a minha vida, essa é a vontade expressa de Deus. Eu busco a Deus. Claro que ao buscá-lo, naturalmente vem sobre a minha vida realidades profundas de Deus. É isso que significa Mateus 6,33. O que diz lá Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino. A expressão do reino na vida, que é a justiça. Essa deve ser a prioridade ao buscar a Deus. Ó Deus, eu quero representá-lo melhor. Eu quero dar ao Senhor a glória devida na minha representatividade. Que só Deus sabe o tamanho da sombra que vamos projetar. Ninguém sabe. É Deus que sabe. A gente não sabe a dimensão aonde nós estamos indo. Para onde vai o que nós estamos projetando. Mas enquanto eu faço isso, eu quero representá-lo da melhor maneira. Então eu busco. Agora, quando eu faço isso, irmãos, eu não posso ter motivações contaminadas. Eu não posso buscar para que eu seja o homem de Deus com holofote na cabeça. Eu tenho que buscar para que Deus seja. Eu sempre vou estar nos bastidores. Eu sempre vou ser coadjuvante das realidades manifestas de Deus. Porque eu sou só, e unicamente só, instrumento nas mãos desse Deus. Todas as vezes que servimos ao Senhor para obtermos algo para nós mesmos, nós corremos o risco, irmãos, de nos perdermos na jornada. E o que Deus está dizendo para Abrão é que Abrão tem uma jornada. Abrão tem uma jornada. Uma jornada de conquista, uma jornada de experimentar Deus a cada dia. E ele vai falhar algumas vezes. Ele vai se perder algumas vezes. Ele vai ter medo outras vezes. Mas ele nunca vai tirar o alvo de Deus para a sua vida. Nunca vai fazer isso. E quando nós buscamos a Deus, irmãos, com esse intuito de glorificá-lo, de representá-lo, cada vez mais somos chamados para uma intimidade. É aí, irmãos, que vamos começar a ouvir a voz de Deus de uma forma clara e começarmos a reconhecer a sua presença. Muitos de nós, irmãos, achamos que Deus está aqui só. E alguns veneram esse lugar aqui, porque acham que Deus só está aqui. Nós medimos as nossas palavras quando estamos aqui. Às vezes até a nossa roupa. Quando nós vamos repreender os nossos filhos, a gente diz, isso é roupa para ir para a igreja. Isso não é coisa que se fala dentro da igreja, dentro do templo.
Então nós começamos a adestrar as pessoas de que aqui é o único lugar que eu preciso exercitar a minha espiritualidade, aqui é o único lugar que eu oro, o único lugar que eu me expresso, é o único lugar que as pessoas sabem que eu sou crente. Nós precisamos de uma jornada com Deus. Porque se nós não caminharmos com Deus, nós não vamos ouvir Deus. Podemos ouvir alguma outra coisa menos Deus. E o pior, irmãos, nós não vamos identificar a sua presença. Por isso que há esse descaso para com o momento de ajuntamento. O pastor Alexandre trouxe isso com muita clareza no domingo passado. É a única vez, irmãos, presta atenção nisso, é a única vez que Deus se manifesta no meio do seu povo, é quando esse povo se reúne. As outras vezes ele manifesta em mim. Ele está em mim. Mas quando nós nos reunimos, ele começa a agir aqui dentro. Ele está aqui, porque a igreja remida pelo sangue do Cordeiro aqui está reunida. É essa manifestação, é esse reconhecimento da presença de Deus. É isso que torna o culto interessante. É isso que me motiva e me motivará a estar aonde estão as pessoas que reúnem em torno da presença de Deus e da sua palavra. Aí ele fala. Fala sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele fala comigo quando eu estou com o povo de Deus. De uma maneira diferenciada. Eu ouço a voz de Deus e identifico a sua presença. E quando essa caminhada começa a se ampliar, eu começo a perceber outras realidades. Eu começo a perceber onde Deus está trabalhando no mundo. E quando eu caminho um pouco mais, eu vou ver como Ele está fazendo isso no mundo. Aonde há um toque específico de Deus agindo na história, eu vou começar a discernir isto. E quanto mais caminhamos perto de Deus, mais vamos ouvir de Deus e perceber, identificar a sua presença. Sabe aquela assim, puxa, que tempo gostoso. O outro diz assim, foi comum como qualquer outro. Aqui é a diferença. Aquele que sabe a presença de Deus, identifica esse Deus agindo, ouve desse Deus, Deus falou ao meu coração. E quando Deus, irmãos, mostra para cada um de nós onde Ele está trabalhando, aí começa o chamado de Deus para algo especial. Ele começa a convocar-nos para participar com Ele daquilo que Ele está fazendo. Só aqui, irmãos. Não é à toa, irmãos, que a maioria do povo de Deus esparramado pelo planeta não estão fazendo aquilo que Deus está fazendo. Apenas usufrui do arraial de Israel, que não tem nada a ver com o arraial do forró. Aquele círculo onde Deus trabalha o seu povo.
João capítulo 5, verso 17. E João capítulo 5, verso 19 e 20. João 5, 17. Está dizendo que Deus trabalha. E que Jesus trabalha também. Então, irmãos, ele está no trabalho agora. Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Agora onde? Isso. Onde mais? Aonde mais eu sei que Deus está trabalhando além de mim? Na igreja. Então o que eu estou fazendo na igreja? Trabalhando o trabalho de Deus. Assistindo os cultos. O que mais eu faço na igreja, exceto assistir os cultos? É aqui, irmãos, o ponto mais culminante do ministério individual e do ministério coletivo da igreja. Onde Deus está trabalhando? Primeiro momento, mas ele não se restringe a isso. Ele já fez isso em Cristo e o Espírito Santo trabalha no meu viver diariamente, todo o tempo. Agora, tem que ter um feedback. Não é só para que eu me engorde. Não é só para que eu rache de tanto saber acerca de Deus. Na igreja, o que Deus está fazendo na igreja, irmãos? E que tamanha é a minha participação nesse projeto de Deus? Eu sei mesmo o que Deus está fazendo na igreja. E pela igreja, eu sei mesmo, de coração, eu tenho convicção plena disto. Se você não sabe, você não participa. Você tem um especial de Deus. Mas só isso. A sua intimidade não é tão profunda que leva você a um nível superior. E esse, irmãos, esse é o grande problema nosso hoje. Nós nos nivelamos, irmãos, ao comum. Nós não temos expectativas maiores de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos ir mais, até porque se formos, nós vamos ter que ouvir Deus, nós vamos ter que ouvir o que nós não queremos ouvir, nós vamos ter que nos envolvermos de maneira que nós não gostaríamos de nos envolver, porque nós temos uma vida. Nós temos projetos. Por isso que nós não caminhamos. Nós sabemos sim teologicamente. Até porque estamos gordos e rachados de tanto ouvir isso. Mas a nossa gordura não serve para absolutamente nada, exceto para dar-nos combustível para ser o que sempre fomos. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu convivo comigo.
Eu sei das batalhas de Deus comigo para tornar-me, para levar-me para pontos que eu não quero ir, para tornar-me naquilo que eu não quero ser. Há uma luta. Agora, outra coisa é saber o que Deus está trabalhando na igreja e entender isso. Versos 19 e 20, capítulo 5 ainda de... Então eu preciso saber que Deus trabalha, que Jesus trabalha, e que o trabalho que Ele está fazendo, só Ele pode fazer. E se eu quiser participar desse trabalho que Ele está fazendo, eu tenho que saber o que Ele está fazendo. E o texto diz, eu faço e vocês vão fazer. Então eu preciso estar no nível de entendimento do que Deus está fazendo, o mesmo nível de Jesus. Para que eu possa fazer aquilo que Deus está fazendo. E Jesus afirma, isso aqui é uma afirmação, irmão, isso aqui não é, Ele não está jogando com a possibilidade de fazermos ou não. Ele está dizendo que nós faríamos. E tem sido feito, irmãos. É só a gente prestar atenção nas pessoas que estão fazendo. É só prestar atenção na Mari. Só prestar atenção no pastor Paulo. É começarmos a prestar atenção naquelas pessoas que arriscam tudo, aquelas pessoas que vão para um lugar que jamais nós iríamos, aquelas pessoas que têm realidades de vida aqui e agora, não precisa ir para a China, não precisa ir para a África. É aqui que entra, irmãos, o lugar do chamado de Deus para a minha vida. Mas esse chamado, irmãos, não anula a capacidade de perceber o que Deus está fazendo, onde Deus está fazendo, o que Ele está fazendo e a minha participação no que Ele está fazendo. Se eu vou buscar o melhor de Deus, eu preciso de correr atrás desse negócio. Por que é que as pessoas estão cada vez mais, irmãos, fazendo doutorado, pós-doc, doc não sei de quê, e o cara quer se especializar o máximo? Para quê? Para saber cada vez mais sobre menos? Ele quer ampliar as suas ferramentas de ação. Por que não na vida espiritual não seja a mesma coisa? Por que nós não priorizamos os pós-docs nosso com Deus? Não é sair por aí fazendo curso de teologia, aí o Adriano forma, aí depois ele vai, não, porque eu quero de Deus, vai. Não, é com Deus. É na universidade do Espírito Santo, é onde eu me dobro, aonde eu sou o que sou, aonde Deus sabe quem eu sou, e aí eu despejo as realidades existenciais minhas. E Deus começa a trabalhar essa coisa para tornar naquilo que Ele quer que eu seja. Quando Deus estende um convite a cada um de nós, essa é a sua vontade manifesta. Quando eu vou aproximando, Ele diz, eu quero que você esteja nesse lugar. Irmãos, não há nada mais complicado na vida, é quando somos movidos por Deus para um lugar onde nós não conhecemos absolutamente nada. Pensa numa complicação. Pensa quando você está estabelecido e Deus diz assim, agora você precisa de mover-se.
Vocês acham que eu não tenho medo dele fazer isso comigo? Eu tenho, mas eu estou aberto. Eu tenho toda uma programação. Eu acredito que Deus está nisso. Mas qual o tempo e qual a finalidade que Deus está nisso? E depois ele diz, pronto, acabou, construiu, acabou, não é mais, mova-se. Então quando nós nos aproximamos, Deus pode fazer isso. E Deus pode levar-nos para longe ou deixar-nos perto. Geograficamente. Deus pode tirar-me e levar para o Recife, Deus pode pegar-me em Recife e trazer para o interior de São Paulo. Isso foi bom. Se você pensar em termos de qualidade de vida, interior de São Paulo é muito melhor. Mas Deus pode mover-se, fazer essa realidade. O Senhor pode chamar-me para juntar folha no quintal de alguém que Ele quer salvar. Mas Ele pode levar-me a trabalhar com a Mari lá na China. E o que é que a gente começa a trabalhar? Para ir para a China, eu preciso de um chamado, mas é muito perigoso. Eu preciso de algo sensacional acontecer comigo. Eu preciso de algo desafiador. Eu preciso que a vontade de Deus seja expressiva, assim, de uma maneira... Olha, eu quero saber do Senhor se é para ir para a China. Eu estou abrindo mão de tudo. É muito arriscado ir para lá. Eu quero uma palavra definitiva de Deus para eu ir para a China. Considerando que varrer o quintal de uma pessoa que Deus quer salvar... É simplesmente um pensamento de fazer uma boa ação, então não precisa muito do envolvimento de Deus assim. É assim que você pensa? Às vezes é assim que nós pensamos. Por isso que nós não damos, irmãos, o devido valor de varrer o quintal de alguém que Deus quer salvar. Nós não prestamos muita atenção nesse mover de Deus, porque nós não reconhecemos, irmãos, que Deus está trabalhando ali. A gente não consegue discernir que o nosso vizinho é um canteiro de obras de Deus. Porque a gente acha que precisa de descer alguma coisa, um funil lá na minha casa, no 251, Arcângelo Negro, e falar comigo. É porque a gente não percebe. É porque nós não trabalhamos essa realidade. Nós precisamos de gravar, irmãos, que cada chamamento ordenado por Deus vem por meio de uma palavra específica ou um conjunto de circunstâncias inegáveis ou espetaculares para o enviado. Não necessariamente para ir para a China ou para o outro lado da rua. Mas implica numa convicção de que Deus quer que eu faça isso. Agora, gerado a partir de um relacionamento íntimo com Deus. E a nossa agenda não cabe isso, irmãos. Infelizmente, a nossa agenda não cabe isso. Pastor, esse negócio é para o século passado. Não dá. Isso era para alguém que tinha tempo de ficar com Deus. Tinha tempo de achar um lugar específico para reflexões. Eu quero dizer para os irmãos que a vontade geral de Deus é que todos nós estejamos envolvidos no projeto de Deus. Eu não preciso de buscar essa vontade em lugar nenhum, porque ela já está explícita na sua palavra revelada que eu posso ler, em voz audível ou baixo. Se eu quiser ouvir Deus falar, como segundo o reverendo Roberto disse, em voz audível, eu leio a Bíblia em voz alta.
ele diz que tem um chamado geral para todos nós, e nós precisamos de perceber onde ele está fazendo o que ele está fazendo, para participarmos disso. Ele diz assim, vá lá e produza muitos frutos. Foi eu que chamei vocês, ele disse. Não foi vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês. Para que vocês, enquanto caminham essa jornada, sejam produtivos. E aqui vai um detalhe, irmãos. Para que as suas orações sejam respondidas. Sejam produtivos para que o reino invista em você. Está lá, irmãos. É a continuação do versículo. Para que tudo quanto pedirmos a Deus, Ele responda. Então todos nós temos uma chamada geral, irmãos. Eu quero ler um texto que ele é interessantíssimo, até porque, por causa da construção que ele está no grego. 1 Coríntios capítulo 7, verso 17. Eu queria que todas as traduções que nós tivéssemos disponíveis aqui, você não precisa entrar na internet para fazer isso. Claro que você vai ter mais de, no mínimo, 40 traduções disponíveis. Mas eu quero que a gente tenha escrita aqui todas as traduções disponíveis. Então nós vamos começar. Alguém leia. E se a sua for diferente, leia também. E se a sua for diferente, leia também. Para a gente fazer aqui uma junção. E do que eu tenho tirado do original. 1 Coríntios 17, é isso? 7:17. 7:17. Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Presta atenção na leitura desse texto. Então veja, primeira coisa, esse é um ensinamento geral para toda a igreja. Qual que é o ensinamento geral para toda a igreja? Leia de novo, meu irmão. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Pronto, olha. Segundo o Senhor lhe tem distribuído, ande. O que mais? Cada um conforme Deus o tem chamado. Isso, então cada um tem um chamamento. E eu não posso esquecer dessa individualidade de chamamento, irmãos. Não posso. Eu não posso esquecer disto. Para que eu não tente fazer todo mundo igual a mim. E que não é. Não é pela individualidade única. Cada pessoa é um indivíduo único. E Deus vai expressar de maneira única através de cada indivíduo. Então cada um tem um chamamento. Não dizer, olha, para mim não houve isso. Você ainda não viu, mas se você for crente, se aquele start primeiro aconteceu na sua vida, você não tem como fugir disso. A menos que você não é crente, aí você não se sente envolvido. Porque não foi envolvido. Não é? Vamos lá, qual o próximo que nós temos diferente? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Leia de novo a primeira parte. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Cada um continue vivendo na condição em que Deus o designou. Eu estou entendendo que Deus tem o controle da minha vida. Se eu estou em Araraquara e não em Boa Viagem, é porque Deus fez essa movimentação e me trouxe para cá. Então essa é a condição em que eu estou hoje. Amanhã ele pode, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma das viagens com o pastor Paulo a Guiné-Bissau. Eu quero rever os irmãos de Guiné-Bissau. Ele vai fazer 3 viagens nesse um ano que ele vai ficar aqui a partir de julho.
numa dessas eu vou com ele. Já está definido, eu não sei qual delas, numa dessas eu quero ir com ele. É um desejo que eu estou nutrindo no meu coração de rever aqueles irmãos quase um tempão, quase 25 anos depois. Eu tenho vontade de ir lá, de rever aqueles irmãos. Então, mas agora eu estou aqui. Eu estou aqui. E fico aqui. Até que a nuvem se mova, irmã Iole. Vamos lá, qual outra tradução? Vamos passar a ler só o Azinho aí, porque é o que interessa. Porque nós sabemos da vocação, do chamado individual. Agora nós precisamos trabalhar essa primeira parte. Diga, Fabiano. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. Isso, como Deus lhe repartiu. Como Deus o chamou. Mais alguém? Sim, meu irmão Saulo. Isso. Viva cada um como o Senhor lhe determinou que vivesse. Vamos lá. Isso, não, porque é para todo mundo. Esse é o ensinamento geral. Não tem que dizer assim, olha, Paulo está falando, porque o que a gente faz quando vamos interpretar um texto é que a gente precisa de entender, primeira coisa, qual foi o alvo primário de Paulo ter escrito essa carta. Tem tudo a ver com o contexto, aí você vai trabalhar. Paulo não está dizendo que esta palavra é única e exclusivamente para a igreja que está em Corinto. Para todas as igrejas, inclusive para a IPA de Araraquara. Para a Igreja Presbiteriana de Araraquara. Inclusive para esta. A vocação, ele também está dizendo que cada um tem, quer dizer, isso é individual. Deus pode até parear algumas pessoas para formar uma equipe de evangelismo, de trabalho, mas são pessoas diferentes. Que a coisa mais difícil de trabalhar é quando você tem vocação e vocações iguais e com pessoas com dons diferentes. Não é fácil, mas é isso que Deus quer. Agora, o fato que eu quero trabalhar é essa partezinha A do 17. Mais alguém? Tem outra? Então leia. Somente assim ande cada um, conforme o Senhor lhe repartiu. Tá. Somente assim. Então você tem uma responsabilidade individual por aquilo que você recebeu. Vou ler aqui, praticamente, o que a Silvia leu, é praticamente uma transliteração do grego. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu, na condição em que se encontrava quando o Senhor o chamou. O que o texto está dizendo? Para mim e para você. Eu preciso de algo especial para ir para a China. Mas Deus já me chamou, irmãos, no lugar onde eu estou plantado. O que eu preciso é ter intimidade com Deus, é compreender que há um momento de trabalho de Deus aqui e agora, e eu preciso de florescer nesse lugar. É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Corinto. Não tente achar que vocês não podem fazer nada, só se pode fazer se vocês saírem de Corinto, indo para Éfeso. Deus tem um chamado para você aqui agora, você precisa descobrir isso. É só com intimidade que você vai ouvir Deus. Deus fala, irmãos, é inegável isso. Mas eu preciso de educar-me para ouvir Deus e não ouvir outras vozes, ou talvez a minha própria voz. Reconhecer a sua presença nessa fala. E saber o que Ele quer fazer com esta revelação, onde Ele está trabalhando, para que eu possa me envolver no que Ele está trabalhando e fazendo.
Vamos caminhar aqui num texto bem conhecido. Um dia desse nós falamos sobre Filipe, o diácono. Quando Deus fala com Filipe e o tira da diaconia da igreja em Jerusalém, a primeira palavra que o Espírito Santo dá a Filipe, e aqui Filipe já está numa intimidade com Deus fantástica, ele já consegue ouvir Deus, ele já consegue trabalhar essa realidade de Deus, ele é muito mais do que um diácono, ele é um diácono cheio do Espírito, ele é um diácono cheio de sabedoria, ele é um diácono diferenciado na igreja central de Jerusalém. O Espírito Santo chega para ele e diz assim, olha, eu quero que você saia daqui e vá para a estrada que ligue Jerusalém a Gaza. Não se preocupe, porque lá vai estar deserto. Então Filipe vai. Enquanto ele está viajando, ele tropeça no eunuco. Ele está descendo no sentido sul de Jerusalém para Gaza. Gaza é o ponto de destino dele. Mas na viagem ele tropeça com o eunuco. Se Filipe estivesse apenas focado em chegar a Gaza, ele teria perdido a grande bênção que o coloca na história como um discernidor do momento de Deus na vida de uma pessoa estratégica que Deus queria salvar. A viagem era para Gaza. Mas no meio do caminho, Filipe tropeça com o eunuco prontinho para ser salvo e batizado. Para entender a crucificação, para entender a realidade de Cristo, para fazer uma diferença no palácio. Era um ministro da fazenda. Era o tesoureiro da rainha. No caminho. Irmãos, isso é tão importante, porque se nós ficarmos pensando que vai chegar em Gaza, e que lá ele não chega em Gaza, ele vai para Azoto. Então, proposta, a vontade de Deus expressa e manifestada na vida de Filipe era enquanto ele estava descendo de Jerusalém, no sentido sul, para Gaza, ali estava no caminho. Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui, achando que Deus não disse nada com relação ao quintal da pessoa que ele quer salvar, em relação àquela conversa gostosa, em relação àquele cafezinho, em relação a... Não importa qual método que Deus vai usar, mas eu preciso entender que Deus quer aquilo. E é Deus que cuida dos detalhes, irmãos. Eu simplesmente preciso parear a vida dos outros e esperar a oportunidade de ministrar aquilo que Deus quer. Só isso. Vocês pensam que é fácil, irmãos? Jerusalém estava passando por um avivamento. Jerusalém estava passando por um crescimento da igreja jamais visto. Já pensou sair de um lugar desse e ir para um lugar deserto? E Deus não o engana, ele diz, olha, não assuste, porque você vai estar sozinho nesse caminho, mas aguarde. Então, cada um deve continuar vivendo. Deus está dizendo que o seu chamado pode não estar do outro lado do continente. Pode estar do outro lado da rua.
ou do outro lado do muro. Mas você precisa prestar atenção nisso. Sabe por quê, irmãos? Se nós não prestarmos atenção nisso, nós ficamos sempre esperando acontecer algo espetaculoso na minha vida para que eu possa servir a Deus. Esperando sempre algo maior, algo que ainda vai chegar, algo que nunca chega, e a gente morre. Enquanto eu estou caminhando. Paulo diz assim para todas as igrejas, olha, viva, leia de novo, Silvia. Está ainda aí, Silvia? Cada um deve continuar vivendo. Ou seja, dando continuidade, floresça onde está plantado. Tem um livrinho fantástico, nós demos isso aí no Dia das Mães, né, Elda, para as mulheres, eu não sei. Demos aí, leia aquele livro, floresça onde está plantado. Busque de Deus o que Deus quer com você, aonde você está. Aonde você está, busque de Deus, porque é aí que você viva. Deus lhe chamou, e quando Ele me chamou, Ele chamou para alguma coisa, e quando Ele chamou para alguma coisa, Ele me habilita para discernir isso. Eu preciso simplesmente entrar em intimidade com Ele, caminhar com Ele, ir para um nível maior. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e não choquem. Se a vida com Deus for simplesmente um convívio dentro da igreja, esse negócio é muito chato. Vou dizer para vocês isso. Isso a gente pode ter na família, a gente pode ter na faculdade. Existem núcleos de pessoas muito mais unidas, muito menos estressante do que o grupo de pessoas chamado igreja. Para se estar com eles. Muito mais fácil de lidar. Muito menos traumatizante. Agora, a grande bênção, irmãos, que isso aqui não é só isso que aqui está. Isso aqui é apenas um ajuntamento de discernimento, de jornada, de caminhada, de itinerário de Deus para as nossas vidas. Há muito mais que Deus tem para a minha vida a partir desse tempo aqui. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Agora, intimidade. Domingo que vem eu vou falar um pouquinho sobre Samuel. Aquele menino. Que aquela mãe tão espetacular deu aquele menino para ser um aprendiz de Deus. Abriu mão do seu primogênito. Uma coisa é vir aqui e orar pelo primogênito. Outra coisa é deixá-lo aqui. Uma coisa é assim, Senhor, abençoa meu filho para que ele seja um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, e que ele fica lá em casa acalentando a minha satisfação de tê-lo lá em casa. Outra coisa é pegar esse menino e falar assim, Senhor, toma conta dele. O Senhor o deu, ele é do Senhor, fica aí ali. Num lugar, irmãos, que não tinha ambiente para se crescer espiritualmente. Eli já estava envelhecendo e os filhos de Eli eram corruptos, sacerdotes corruptos. Vamos ver como esse menino aprendeu. E aí é desse aprendizado que eu estou falando para os irmãos. Eu não quero contradizer a mensagem do reverendo Roberto, dizer que Deus não fala. Deus fala. Agora, uma coisa que Deus não faz é jogar a conversa fora para quem não pode ouvi-lo. Para quem não pode fazer alguma coisa com aquilo que ele diz. E aqui a minha responsabilidade é a sua. Quando Deus fala, eu ouço Deus falando, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou ouvindo. E a gente não considera isso, irmãos. A gente ouve, vai embora para casa, e a vida continua do mesmo jeito que era antes de vir e ouvir Deus. E isso está acabando com a igreja, irmãos.
está acabando com o projeto de Deus. Claro que não vai acabar, porque Ele vai fazer comigo ou semigo. Ele não vai terminar o seu projeto, mas eu vou perder a alegria de ver a prosperidade do seu povo, de alegrar com a alegria do seu povo e de jubilar-me com a sua herança. Irmãos, eu sei que a eternidade é indizível. Às vezes eu nem cogito para não viajar na maionese. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O que Deus tem nos dado aqui é algo fantástico. É algo que eu vou perder quando morrer, irmãos. Essa sensação, essa sensibilidade humana, eu vou perder quando eu morrer. Eu vou perder isso, você também vai. Porque quando nós formos manifestados, nós seremos manifestados em perfeição. Portanto, essas coisas não me afetarão mais. A minha alegria será uma alegria plena, porque eu estou com Deus e Deus está em mim, e eu estou onde Ele está, eu sou Ele. Plenamente. Então a dor, a tristeza, a vontade de chorar eu não vou ter mais, irmãos. Não vou chorar mais. Eu não vou sentir medo mais. Essas emoções vão passar. Então, com Deus aqui, usufruir dessa alegria do salmista. É aqui e agora, irmãos. E passa também. Alguns de nós vamos nos desligar. Alguém vai olhar para mim e dizer, puxa, como é que pode vê-lo desse jeito? Ou então me ver falar baixinho, quase inaudível. Dizer, puxa vida, quem via aquela voz de trovão, eu não consegui nem falar para a gente ouvir. Então, queridos, aqui é um momento de usufruir. Um momento ímpar de Deus. Busque esse Deus. Intimidade e compromisso. Porque essa experiência é única, queridos. Vai acabar quando nós acabamos. O Roberto falou do reverendo Hans Neumann. Pensa num homem fantástico. Um gigante, literalmente. Mas todas as vezes que a gente falava sobre a morte, ele chorava. Eu fiz um trabalho sobre Lutero, dele. E aí no final eu coloquei, porque tem uma foto, tem um desenho de Lutero no caixão. Publicado, eu acho naquele livro assim, eu não sei se é Lutero ou é Calvino. Eu acho que é Calvino, assim era Calvino. Alguma coisa, ou Lutero, um dos dois. Ele chorou no trabalho. E o que eu comentei sobre a morte? Ele chorou. E eu perguntei para ele, reverendo Hans, por que é que o senhor se emociona quando fala da morte? Ele citou Paulo, muito culto. Ele citou Paulo, que morrer era lucro. Mas isso ele diz, Ezequiel, você não sabe ainda. Mas quando a morte chega, cessa-se essa experiência fantástica de Deus para a minha vida. Então, irmãos, quando nós valorizamos esse caminhar com Deus, nós temos o melhor de Deus. Não perca isso. Claro que você vai como Abraão, como todos, como eu, como qualquer um, irmãos.
pecar, como o salmista diz, nutrir iniquidade, praticar o mal. Mas Deus está para ser encontrado, para ser buscado. E Ele veio para esse tipo de pessoas, irmãos. Então, aproveite isso o máximo. Represente-o da melhor maneira possível. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Vamos colocar em pé, irmãos. Pai amado, que bom é usufruir da presença do Senhor. Não há nada, ó Deus, nesse mundo, absolutamente nada, capaz de sobrepor a bênção da tua presença. Presença essa compartilhada em nós, pelo teu Santo Espírito. Manifestada através do mover do Senhor entre nós. E da tua palavra revelada. Por isso, ó Deus, muito obrigado por essas manifestações gostosas do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque há um melhor, muito melhor do que o melhor que nós estamos ainda para ser buscado. Ajude-nos, ó Deus, a compreender isto, a valorizar isto, para que enquanto estamos indo, o representemos, Senhor. Enquanto ainda não chegamos no destino, mas nesse interregno, enquanto estamos indo para lá, possamos detectar o trabalho do Senhor e nos envolvermos nele. Ajuda-nos a nos desprendermos de nós mesmos e nos prendermos mais em Ti e nos Teus projetos. Deus, obrigado. Em nome de Jesus, obrigado. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.